cresci ouvindo minha avó dizer: não aceita comida de desconhecido na estrada, principalmente se for mulher bonita. Pode ser a Matinta Pereira. Matinta Pereira, a bruxa, a velha que vira pássaro à noite, que assobia, que pede fumo, cachaça, café, e se você recusa, ela te amaldiçoa, te faz definhar, te deixa doente, até você ceder ou morrer. Durante anos achei bobagem, lenda de interior, superstição para controlar comportamento, até eu mesmo recusar. Foi em outubro de 2021. Eu voltava de Belém para Santarém, de carro, sozinho, noite, BR-163, estrada vazia, escura, só mato dos dois lados, 3 da manhã, farol alto, rádio ligado, cansado mas atento. E então vi, no acostamento, uma mulher, velha, curvada, acenando para parar. Pensei, pneu furado, problema no carro, precisa de ajuda. Parei, abaixei o vidro, ela se aproximou, lentamente, roupa escura, chale preto, rosto enrugado, olhos fundos, e sorriu, sem dentes, boca escura. Tem um fumo, meu filho? Não fumo. Nunca fumei. Não, senhora. Desculpa, não tenho. O sorriso sumiu, rosto fechou, olhos estreitaram. Tem certeza? Olha bem, procura, sempre tem. Algo na voz dela me deu arrepio, mas mantive firme. Não tenho mesmo. Posso te dar uma carona? Para onde a senhora vai? Ela ficou parada, olhando, por tempo demais. Depois sussurrou. Voz diferente agora. Rouca, pesada. Você vai se arrepender de não dar, de não respeitar. Vai ver, em 7 dias, você vai implorar para me dar o que eu pedi. E começou a andar, para dentro do mato. Não pela estrada, pelo mato fechado, escuro. Ouvi ela assobiando. Aquele assovio característico, agudo, trêmulo, que dá nome a ela. Matinta Pereira. Matinta Pereira. O assovio dela, que todo mundo conhece, que todo mundo teme. Acelerei. Fui embora, coração batendo forte. Pensei, velha louca, nada mais. Mas no 7º dia, comecei a definhar, sem motivo, sem doença, só fraqueza, cansaço extremo, febre que vem e vai. E toda noite, 3 da manhã, ouço, fora da janela do meu quarto, assovio, aquele assovio, e voz, pedindo: cadê meu fumo, filho? Cadê? Conto mistérios. Meu nome é Alexandre. Tenho 32 anos. Moro em Santarém, Pará. Trabalho com logística. Viajo muito. Estrada. Noite. Solidão. Sempre fui cético. Racional. Não acredito em bruxaria, em maldição, em nada disso. Ou não acreditava. Porque o que está acontecendo comigo não tem explicação médica. Não tem explicação lógica. Só tem uma explicação. E ela foi dada por benzedeiras, por pajés, por curandeiros. Você foi marcado pela Matinta. Recusou ela. E agora ela cobra, todo dia, um pouco de você, até você pagar ou acabar. E eu estou acabando. Visível, fisicamente, mentalmente. Perdi 8 quilos em 3 semanas. Durmo 2 horas por noite. Não consigo trabalhar. E ela continua vindo, toda noite, assobiando, pedindo, cobrando o que eu não dei, o que deveria ter dado, por respeito, por tradição, por segurança. Porque recusar Matinta Pereira não é só recusar cigarro, é recusar respeito, é desafiar poder, poder antigo, que não perdoa, que não esquece, que cobra, sempre cobra. Eu sempre viajei, faz parte do trabalho, caminhões, mercadorias, Belém, Santarém, Santarém, Manaus, rotas conhecidas. Viajo de noite geralmente. Menos trânsito, mais rápido, mais fresco. BR-163 é minha segunda casa. Conheço cada curva, cada posto, cada trecho perigoso. E conheço as histórias. Claro que conheço. Todo caminhoneiro conhece. Matinta Pereira é a mais comum. Não passa semana sem alguém contar. No posto, na parada. Encontrei uma velha pedindo fumo. Dei. Ela sumiu no mato. Vi um pássaro enorme, fazendo aquele assovio. Parou na frente do caminhão. Olhou para mim. Voou. Não dei o que ela pediu.
No dia seguinte, caminhão quebrou 3 vezes. Azar puro. Eu ouvia, sorria, respeitava, mas não acreditava. Até aquela noite. 18 de outubro de 2021, segunda-feira. Voltando de Belém. Carga entregue. Voltando vazio, leve, rápido. Saí tarde. 10 da noite. Ia chegar em Santarém por volta das 5 da manhã. Tranquilo, estrada vazia. Como esperado. Segunda de madrugada. Só caminhoneiro. Só eu. 3 da manhã. Altura de Rurópolis. Trecho reto, escuro. Sem iluminação. Vi no farol. Figura. Parada. No acostamento. Acenando. Diminuí velocidade. Olhando. Definindo. Mulher. Velha. Sozinha. Madrugada. Lugar isolado. Perigo. Armadilha. Assalto. Mas era velha. Frágil. Sozinha. Como ia ser perigo? Parei. Uns 5 metros à frente. Olhei pelo retrovisor. Ela vinha. Devagar. Curvada. Apoiada em bengala que eu não tinha visto antes. Abaixei o vidro. Motor ligado. Pé no acelerador. Precaução. Ela chegou perto. Janela do passageiro. Se inclinou. Olhou para dentro. E aquele rosto. Nunca vou esquecer. Velho. Muito velho. Enrugado profundo. Olhos fundos. Escuros. Brilhantes. E a boca. Sem dentes. Gengivas escuras. Saliva escura acumulada nos cantos. Mas o sorriso. Aquele sorriso. Como se soubesse algo. Como se me reconhecesse. Boa noite, meu filho. Que Deus abençoe. Voz surpreendentemente forte. Clara, sem tremor de velho. Boa noite. A senhora precisa de ajuda? Preciso sim, de um favorzinho. Tão simples, tão pequeno. Que favor? Tem um fumo, um cigarrinho. Minha garganta tá seca. Tô precisando. Não fumo. Não tenho. Nunca tenho. Não tenho não, senhora. Desculpa. Não fumo. O sorriso diminuiu. Olhos estreitaram. Tem sim. Procura. No porta-luvas, na bolsa, no bolso. Sempre tem. Todo mundo tem. Sério, não tenho. Mas posso dar carona. Levar a senhora até... Eu não quero carona. Voz mudou. Ficou grossa. Raivosa. Eu quero fumo. Assustei. Mão no câmbio. Pronto para acelerar. Senhora, eu não tenho. E preciso ir. Boa sorte. Comecei a fechar o vidro. Ela colocou a mão, segurando, impedindo. Mão fria, gelada, forte. Não parecia mão de velha frágil. Você vai se arrepender. 7 dias. Você vai implorar para me dar. Vai procurar. Vai suplicar. Mas vai ser tarde. Porque eu já vou ter pego. O que é meu por direito? Seu desrespeito. Sua energia. Sua vida. Pedaço por pedaço. Puxei o vidro com força. Ela soltou. Acelerei. Pneus cantaram. Olhei no retrovisor. Ela estava parada. No meio da estrada. Iluminada pelas lanternas traseiras. E começou a assobiar. Aquele assovio. Agudo. Ondulante. Trêmulo. Inconfundível. Assovio de Matinta Pereira. Cheguei em Santarém. 6 da manhã. Cansado. Perturbado. Contei para a esposa. Para amigos. Alguns riram. Outros ficaram sérios. Você recusou Matinta? Cara, você tá ferrado. Não é brincadeira. Ela cobra. Sempre cobra. Conheci gente que... Tentei ignorar. Trabalho, rotina, vida normal. Mas na terceira noite depois do encontro, comecei a ouvir. 3 da manhã. Exatamente. Acordei. Suando. Coração acelerado. E ouvi. Vindo de fora. Da rua. Do quintal. Não sei. Assovio. Aquele assovio. Distante, mas claro. Fui até a janela. Olhei. Rua vazia. Escura. Nada. Mas o assovio continuava. Vindo de algum lugar. Movendo. Circulando. E então parou. Abruptamente. E ouvi voz. Vinda de algum lugar próximo. Impossível localizar. Cadê meu fumo, filho? Fechei a janela. Cortinas. Voltei pra cama. Tremendo. Foi sonho. Só sonho. Mas não foi. Porque na noite seguinte, mesma hora, assovio de novo. Voz de novo. E na quinta noite, comecei a ficar doente. Acordei com febre. Alta. 39 graus. Sem motivo.
sem sintoma prévio. Tomei remédio. Passou. Horas depois voltou. E começou. Fraqueza, cansaço extremo, sem apetite. Sem energia. Médico, exames, sangue, urina, raio-x, tudo, nada, tudo normal. Sem infecção, sem doença, sem explicação. Pode ser estresse, cansaço acumulado, descanse, hidrate. Mas piorou. Visível, rápido. Perdi 3 quilos em uma semana. E toda noite, 3 da manhã, assovio, voz, pedindo: cadê meu fumo? Você me deve, você me negou. Agora paga, com o que eu quiser, e eu quero. Tudo. 10º dia. Não aguentava mais. Peso caindo, força sumindo, mente confusa, esposa desesperada. Vai numa benzedeira, por favor. Não custa tentar. Fui. Dona Maria, conhecida na região, benzedeira, rezadeira, curandeira. Ela me olhou e suspirou. Pesado. Você encontrou ela e recusou. Tá marcado. Vejo na sua aura. Sombra, preta, grudada. Como tiro, dando o que ela pediu. Oficialmente. Ritual. Oferenda. Pedindo perdão. Como? Compra um maço de cigarro. O mais caro que achar. Compra cachaça boa e café. Deixa numa encruzilhada. De madrugada, 3 da manhã. Acende um cigarro. Deixa queimando. Joga a cachaça no chão. Derrama o café e pede, em voz alta, perdão, respeito. Oferece o que ela pediu. E se não funcionar? Ela me olhou, séria, triste. Então você vai definhar, até não sobrar nada. Ela vai sugar, até você virar casca e morrer. Porque é assim que ela funciona. Matinta não perdoa desrespeito. Nunca perdoou, nunca vai perdoar. Fiz tudo, exatamente. Maço de cigarro, Hollywood, cachaça, 51, café coado, fresco, encruzilhada, 3 da manhã, sozinho, tremendo, de medo e febre. Acendi cigarro, coloquei no chão, joguei cachaça, derramei café e falei, voz alta, firme: Matinta Pereira, peço perdão por ter recusado, por ter desrespeitado. Aqui está o que pediu: fumo, cachaça, café. Aceite minha oferenda, aceite meu respeito e me liberte, por favor. Silêncio, só vento, só noite. Esperei. 5 minutos, 10, nada. Ia embora quando ouvi assovio, vindo da mata, próxima. E vi movimento, entre árvores, algo, alguém, andando, vindo, figura, curvada. Chale preto, chegando devagar. Quis correr, mas pernas não obedeceram. Paralisadas, medo, ou outra coisa. Ela chegou perto, pegou o cigarro, deu tragada, longa, profunda, soltou fumaça, verde, não branca, verde. Pegou a garrafa de cachaça, bebeu, diretamente, gargalhadas entre goles, e me olhou, direto, olhos brilhando, verdes, refletindo luz que não havia. Você aprendeu, finalmente, respeito, tardio, mas aprendeu. Acenou com a mão, gesto vago, dispensivo. Vá, está livre, dessa vez. Mas não esqueça, nunca esqueça, quando encontrar de novo, e vai encontrar, dê, sempre dê, o que for pedido, entendeu? Acenei, incapaz de falar. Ela se virou, começou a andar, pra mata, e enquanto andava, mudou, corpo encolheu, chale virou penas, braços viraram asas, pernas viraram patas, e voou. Pássaro, grande, escuro, assobiando, aquele assovio, sumindo na noite. No dia seguinte acordei diferente. Febre sumiu, fraqueza menor, apetite voltou. Em uma semana estava normal, peso voltou. Energia voltou, médico sem explicação, remissão espontânea, o corpo se curou sozinho. Mas eu sei, não foi remissão, foi libertação. Porque ela aceitou a oferenda, o pedido de perdão, o respeito tardio, e me soltou, dessa vez. Mas deixou marca, não física, psicológica. Porque agora eu sei. Sei que é real, sei que cobra, sei que mata, e sei que vai cruzar meu caminho de novo, em alguma estrada, alguma noite, algum momento. E quando cruzar, eu vou dar qualquer coisa que pedir: fumo, cachaça, café, sangue, qualquer coisa.
Menos desrespeito, menos recusa, porque sobreviver uma vez é sorte. 2 vezes não existe. Conversei com caminhoneiros, antigos, experientes, que rodam BR-163 há décadas. Todos têm história, própria ou de conhecido, sobre Matinta. Dei fumo, ela agradeceu, sumiu no mato. Resto da viagem, tranquila. Não dei. 3 dias depois, caminhão pegou fogo. Perda total. Conheci um cara que recusou, morreu. 2 semanas depois, definhou. Médico não achou nada, só morreu. E todos dizem o mesmo. Conselho unânime: se encontrar velha pedindo algo na estrada, noite, sozinha, dê, sempre dê. Não importa o que, não importa se tem ou não. Procure, ache, compre, improvise, mas dê, com respeito, com educação, porque não é sobre o cigarro, não é sobre a cachaça, não é sobre o pedido. É sobre respeito, reconhecimento, submissão, à velha, ao poder, à tradição, ao antigo, que continua vivo, real, ativo, nas estradas, nas matas, nas noites da Amazônia. Matinta Pereira, a bruxa, a transformadora, a cobradora, que testa, que marca, que pune e que não esquece, nunca esquece. Quem desrespeitou, quem recusou, quem desafiou. E cobra, sempre cobra, mais cedo ou mais tarde, com fraqueza, com doença, com morte, a menos que você pague o que deve, com respeito, com oferenda, e reze. Reze para ela aceitar e te libertar. Dessa vez, se você dirigir pelas estradas do norte e ver alguém pedindo ajuda à noite, principalmente se for velha, sozinha, em lugar isolado, pare, ouça e dê o que for pedido. Não questione, não recuse, não desrespeite, porque pode não ser velha comum, pode ser Matinta Pereira, testando, avaliando, decidindo se você merece passar ou se merece pagar. E pagamento dela não é dinheiro, é vida, energia, saúde, pedaço por pedaço, dia por dia, até não sobrar nada. Só casca, definida, acabada, morta. Eu sou guia turístico na floresta amazônica há 12 anos. Região de Manaus. Trilhas, expedições, acampamentos. Conheço a mata como a palma da mão. Sei os perigos, onças, cobras, insetos, rios traiçoeiros. Mas tem um perigo que os turistas não conhecem, que não está nos manuais. Um perigo que os ribeirinhos sabem, que os indígenas respeitam, que os antigos temem. O curupira. Não o personagem fofo de desenho animado. O verdadeiro curupira. Aquele que protege a mata, que pune invasores, que desorienta caçadores. Aquele cujos pés são voltados para trás, para confundir quem segue rastro. Durante anos, ignorei os avisos. Não caça na sexta-feira, curupira se vinga. Não entra na mata sem pedir licença, ele expulsa. Não segue rastro que volta, é a armadilha dele. Folclore. Superstição. Explicação pra gente se perder. Até agosto de 2021, quando levei um grupo de 5 turistas. Trilha de 3 dias. No segundo dia, um deles se afastou. Contra a orientação. Querendo caçar paca para comer. Ele não voltou. Procuramos, gritamos, nada. Encontramos os rastros dele. Pegadas claras na lama, seguindo floresta adentro. Seguimos. Durante horas. As pegadas eram estranhas. Começavam normais, mas depois mudavam. Ficavam invertidas. Dedos apontando para trás. Como se a pessoa tivesse virado os pés. Ou como se outra coisa tivesse assumido o caminhar. Encontramos o turista 3 dias depois. 11 quilômetros de distância. Sentado, abraçando uma árvore. Vivo. Mas diferente. Os olhos não focavam. A boca balbuciava. As mãos arranhavam a casca da árvore, compulsivamente. Ele me seguiu, os pés ao contrário, rindo, correndo em círculos. Eu tentei voltar, mas as trilhas mudavam. As árvores se mexiam. E ele ria. Dizia que eu paguei o preço. Por desrespeitar, por caçar sem permissão. O turista nunca mais foi o mesmo. Está internado até hoje. Psiquiatria. Trauma profundo.
E eu vi as pegadas, com meus próprios olhos, pegadas de pés humanos, mas invertidas, ao redor do local onde encontramos ele, em círculos, dezenas de círculos, como se algo tivesse ficado dançando, rindo, brincando, com sua presa. Conto mistérios. Meu nome é Juliano. Tenho 34 anos. Sou guia turístico em Manaus há 12 anos. Trabalho com expedições na floresta, trilhas, acampamentos, sobrevivência, observação de fauna. Sempre fui cético, racional. Acredito no que vejo, no que faz sentido. Curupira para mim era lenda. História para ensinar respeito à natureza. Metáfora. Até aquele agosto. Até aquele grupo. Até aquele turista. O que aconteceu mudou tudo. Não só para mim, mas para toda a equipe. Para todos que participaram da busca. Porque todos viram as pegadas, os sinais, as marcas. E ninguém consegue explicar, racionalmente, como pegadas humanas podem estar invertidas e andar quilômetros, sem parar, sem padrão, a não ser que Curupira seja real e esteja lá, protegendo, castigando, brincando, com quem ousa desrespeitar seu território. Trabalho com turismo há anos, empresa própria. Aventura amazônica, pequena mas séria, grupos pequenos, máximo 8 pessoas, 3 dias na mata, geralmente, acampamento, trilhas guiadas, segurança total. Tenho equipe, 2 assistentes, Carlinhos e Joana, mateiros experientes, conhecem a região, respeitam a floresta. Agosto de 2021, grupo de 5 turistas, 3 brasileiros, 2 europeus, todos experientes, já tinham feito trilhas antes, briefing completo, regras claras. Não se afasta do grupo, não caça, não pesca sem autorização, não deixa lixo, respeita a mata. Todos concordaram, assinaram termo, pareciam responsáveis. Primeiro dia tranquilo, caminhada leve, acampamento, fogueira, histórias. Contei sobre a região, fauna, flora e, claro, as lendas. Ribeirinhos acreditam que a floresta tem dono, Curupira, protetor, espírito da mata. Dizem que ele pune quem desrespeita. Caçador ganancioso, madeireiro ilegal, quem machuca sem necessidade. Eles riram. Acharam folclórico, charmoso. Um deles, o Marcos, paulista, 40 e poucos anos, disse: bonita história. Mas é só isso, né? História. Natureza não tem consciência, não tem protetor. Eu sorri, não discuti. Já esperava ceticismo. Pode ser, mas os antigos respeitam. E aconselham respeitar também. Mal não faz. Segundo dia, acordamos cedo, café. Preparação para a trilha mais longa. Marcos se aproximou, perguntou: Juliano, dá para caçar alguma coisa? Paca, cutia. Queria experimentar. Fazer na fogueira. Expliquei. Não permitido. Área de preservação. E eticamente só caçamos se necessário, para a sobrevivência real. Ele fez cara feia, mas aceitou. Ou fingia aceitar. Durante a trilha da tarde percebi. Marcos não estava no grupo. Parei, contei. 5 pessoas. Deviam ser 6 comigo. Cadê o Marcos? Ninguém sabia. Tinha estado ali minutos atrás. Voltamos. Gritamos o nome dele. Procuramos. Carlinhos achou. Rastro. Pegadas saindo da trilha, entrando na mata fechada. Ele se afastou, sozinho. Seguimos o rastro, gritando, chamando. Buzina de emergência. Nada. Silêncio da floresta. As pegadas eram claras. Marcos. Tênis característico. Marca de solado. Seguimos por 2 horas. As pegadas se aprofundavam, sem direção clara. Como se ele estivesse vagando, até que as pegadas mudaram. Ficaram estranhas, espaçadas demais. E então, invertidas. Como se alguém tivesse começado a andar de costas. Ou como se... Carlinhos parou. Ficou pálido. Que foi? Perguntei. Ele apontou. Para as pegadas. Olha, dedos apontando para a direção errada. Para trás. Olhei. Ele tinha razão. Impressões de pés descalços. Humanos.
mas com dedos apontando no sentido oposto, como se a pessoa andasse para frente, mas com pés virados para trás. Curupira, Joana sussurrou. Olhei para ela, séria, assustada. Não começa. Juliano, essas são as pegadas. Eu vi em livro, em histórias, mas nunca pessoalmente. É dele. Ele pegou o Marcos. Pegou? Joana, pelo amor de Deus, o homem se perdeu. Vamos achar. Mas no fundo, um frio subiu minha espinha. Montamos acampamento base. Avisamos autoridades. Resgate, bombeiros, polícia ambiental. Buscas começaram. Equipes, cães, helicóptero. Primeiro dia de busca, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, achamos. 11 quilômetros do ponto onde se perdeu. Direção que não fazia sentido. Terreno difícil, densa vegetação. Ele estava sentado, abraçando uma árvore grande, apertado, como criança assustada. Vivo, consciente, mas ausente. Marcos, Marcos, você tá bem? Ele olhou para mim, mas parecia não reconhecer. Olhos vidrados, expressão vazia. Tinha arranhões, muitos, nos braços, nas pernas, no rosto, como se tivesse corrido por espinhos. E as mãos estavam em carne viva, arranhando a casca da árvore, compulsivamente, sem parar. Marcos, sou eu. Juliano, vamos te tirar daqui. Ele balbuciou algo, ininteligível, repetitivo. Pegamos ele, com cuidado. Levamos até a clareira onde o helicóptero podia pousar. Durante o trajeto ele murmurava, sempre a mesma coisa. Pés ao contrário, rindo, correndo em círculos. Não consigo voltar. Trilha muda, árvores andam. Ele ri, ele ri. Marcos foi internado. Manaus, ala psiquiátrica. Trauma severo, desidratação, hipotermia leve. Fisicamente, se recuperou. Arranhões sararam. Corpo voltou ao normal. Mas psicologicamente, não voltou. Ele fala, mas não faz sentido. Conta história fragmentada. Repetitiva. Entrevistei ele, com autorização médica, para tentar entender. Juliano, eu vi ele. O Curupira. É real. É real. Me conta, o que você viu? Eu quis caçar. Eu sei que você proibiu, mas eu quis. Peguei faca. Segui rastro de animal. Cutia, acho. Entrei na mata. Fui fundo. E então, ouvi assobio. Tipo... flauta. Melodioso. Vindo de algum lugar. Segui o som. Queria ver o que era. E aí, vi movimento. Entre as árvores. Algo pequeno. Criança, pensei. Mas não era. Era... menino. Mas estranho. Cabelo vermelho. Muito vermelho. Pele bronzeada. Nu. E quando ele correu, eu vi. Os pés. Voltados. Para trás. Dedos apontando para o caminho oposto. Você seguiu? Tentei. Ele corria. Rápido. Em círculos. Rindo. Aquela risada. Aguda. Perturbadora. E toda vez que eu tentava voltar, a trilha não estava lá. Sumia. Como se nunca tivesse existido. As árvores, juro por Deus, elas mudavam de lugar. Eu passava por uma. Virava. Ela estava em outro lugar. Durante quanto tempo? Não sei. Horas, dias. Perdi noção. Ele aparecia, sumia, ria, assobiava. E eu corria. Tentava fugir. Até não aguentar mais. Até abraçar aquela árvore e rezar. Rezar para ele ir embora. Para me deixar em paz. E ele foi. Marcos me olhou. Lágrimas descendo. Foi. Mas antes, chegou perto. Muito perto. Olhou nos meus olhos e disse, com voz de criança mais pesada, você desrespeitou, quis matar sem necessidade, mas eu deixo vivo, dessa vez, para você contar. Para avisar os outros, que eu protejo, sempre protegi, e sempre vou proteger. E quem desrespeitar, paga. Marcos nunca voltou ao normal. Continua internado. 2 anos depois. Medicado, terapia contínua. Mas o trauma não sai. Ele acorda gritando, dizendo que ouve a risada, o assobio, que vê sombras, pequenas, rápidas, com pés ao contrário, e que sabe que um dia vai voltar para buscá-lo, completamente,
Eu voltei ao local, com equipe, com equipamento, para entender. Encontramos as marcas, todas, pegadas, dezenas delas, em círculos ao redor de onde Marcos foi encontrado. Pegadas de pés pequenos, humanos, mas invertidos, dedos apontando para trás. Impossível de falsificar, impossível de explicar, a menos que seja real. Conversei com indígenas da região, anciãos, pajés. Eles não se surpreenderam. Curupira existe, sempre existiu. Ele protege, é guardião. Vocês brancos não acreditam, acham lenda, mas nós sabemos. Ele está lá. E quem desrespeita, ele ensina. Com medo, com loucura, com marcas que não saem. Mostrei fotos das pegadas. Eles confirmaram. São dele. Pés ao contrário. Para confundir caçador, para proteger bichos, para expulsar invasor. É sinal. Aviso. Não volte. Não desrespeite. Continuo trabalhando como guia. Mas mudei. Completamente. Agora, antes de entrar na mata, faço ritual. Aprendi com os indígenas. Peço licença. Em voz alta. Protetor da mata, peço passagem. Prometo respeito. Prometo não tirar além do necessário. Prometo deixar como encontrei. E ensino isso para os turistas. Obrigatório. Não é charme. Não é teatro. É sobrevivência. Porque depois do Marcos, tive outros casos. Mais sutis. Mais reais. Turistas se perdendo em trilhas que conhecíamos perfeitamente. Por minutos. Voltando desorientados. Equipamentos sumindo. E aparecendo depois em lugares impossíveis. Como avisos, sons, assobios, risadas. Vindos de lugares onde não há ninguém. E pegadas. Sempre pegadas. Pequenas, invertidas. Em locais onde passamos. Como se ele estivesse sempre lá. Observando. Avaliando. Decidindo. Se merecemos passar. Ou se merecemos aprender. Marcos aprendeu. Do jeito mais difícil. E carrega isso pro resto da vida. Porque Curupira não mata. Não precisa. Ele marca. Psicologicamente. Permanentemente. E você nunca mais esquece que a floresta tem dono. E ele está assistindo. Se você for visitar a Amazônia e entrar na mata, peça licença. Em voz alta. Com respeito. Não é superstição. Não é folclore bobo. É protocolo de segurança. Real. Comprovado. Porque quem desrespeita, paga. Com medo. Com desorientação. Com trauma. E as pegadas invertidas, vão te seguir. Para sempre. Na memória. Lembrando que você entrou. Sem permissão. E que o dono da casa estava assistindo. E não esquece. Nunca esquece. Quem desrespeitou. Eu cresci às margens do Rio Negro, Amazonas. Comunidade ribeirinha. Pequena, isolada. Vida gira em torno do rio. Desde criança ouvi histórias sobre a Iara, a sereia, mulher metade peixe, canto hipnotizante, que atrai homens pro fundo, para afogá-los. Meu avô contava, meu pai alertava. Todos os homens da comunidade sabiam. Não pesca sozinho à noite. Iara canta. Se ouvir voz de mulher chamando do rio, não olha, não responde. Se ver mulher nua na pedra de costas, não chega perto. É a armadilha dela. Eu ouvia, respeitava, mas no fundo, achava exagero, lenda para assustar, para manter disciplina. Até junho de 2020, quando meu primo desapareceu. Renato, 26 anos, pescador, experiente, conhecia o rio como ninguém. Saiu para pescar, sozinho, noite de lua cheia, contra todos os avisos. Preciso de dinheiro, tem muito peixe à noite, vou rápido. Ele não voltou. Encontramos a canoa dele 3 dias depois, flutuando, vazia, equipamento intacto, peixes na rede. Motor desligado, mas funcionando, como se ele simplesmente tivesse saído e sumido. Na beira da canoa, acharam algo, marcas, arranhões profundos na madeira, como unhas femininas, longas, afiadas, e algo mais, preso numa farpa, um fio, cabelo, longo, verde como alga, mas não era alga, era cabelo humano, tingido naturalmente, pela água, pelo tempo,
por algo mais antigo. Conto mistérios. Meu nome é Davi. Tenho 30 anos. Nasci e cresci numa comunidade ribeirinha no Rio Negro, próximo a Manaus. Minha vida sempre foi o rio. Pesca, transporte, sobrevivência e as lendas. Sempre as lendas fazem parte da nossa cultura, do nosso respeito pelas águas. Yara era a mais contada, a mais temida, principalmente pelos homens. Eu cresci ouvindo, mas não acreditando totalmente. Respeito, mas sem medo real. Até perder meu primo, até ver as marcas, até encontrar o corpo dele, do jeito que encontramos, no estado que encontramos. E entender que Yara não é sereia bonita de conto de fadas. É predadora, antiga, fome que nunca sacia, e continua lá, nas águas escuras, esperando, cantando, chamando o próximo. Vida ribeirinha é simples: acordar com o sol, pescar, cuidar da família, dormir cedo. O rio dá tudo: comida, transporte, renda, mas também cobra respeito, cuidado, atenção, regras não escritas, mas seguidas religiosamente. Não pesca sozinho à noite, sempre dupla, sempre. Não responde voz que chama do rio, principalmente se for voz de mulher, conhecida ou não. Não se aproxima de mulher desconhecida na beira do rio, principalmente se ela estiver de costas, nua, penteando o cabelo. São sinais, sinais da Yara, tentando atrair, seduzir, puxar para baixo. Meu primo Renato sabia disso. Todos sabemos desde criança. Mas ele estava precisando de dinheiro. Urgente. Casamento próximo. Dívidas. Davi, à noite tem mais peixe. Principalmente lua cheia. Vou rápido. 2 horas. Volto. Tentei dissuadir. Leva alguém. Não vai sozinho. Não tem ninguém disponível. E eu preciso. Hoje. Vou com cuidado. Prometo. Ele foi. Contra avisos. Contra tradição. Contra bom senso. E não voltou. Primeira noite. Não nos preocupamos muito. Renato às vezes dormia na canoa, pescando madrugada toda. Mas quando amanheceu e ele não apareceu, começamos a busca. Canoas. Muitas canoas. Comunidade inteira. Rio acima, rio abaixo. Procurando. Gritando o nome dele. Buzinando. Batendo em latas. Fazendo barulho. Nada. Rio silencioso. Só correnteza. Pássaros. Silêncio. Segundo dia. Terceiro dia. Desespero crescendo. Até que na tarde do terceiro dia encontramos a canoa dele, flutuando, presa num galho de árvore caída. Margem esquerda, 5 quilômetros rio abaixo. Puxamos, verificamos. Canoa intacta, sem furo, sem dano. Motor ok, gasolina ok. Equipamento de pesca intacto. Rede com peixes, vários. Como se a pescaria tivesse sido boa. Mas Renato não estava. E tinha coisas estranhas, muito estranhas. Marcas. Na borda interna da canoa, arranhões, profundos, paralelos, como dedos, como unhas longas, arranhando, segurando, e respingos. Nas tábuas, não era água do rio, era diferente, viscoso, esverdeado. E o cheiro, um cheiro que nunca tinha sentido, doce, enjoativo, como flor podre misturada com peixe. E então vi, preso numa farpa da madeira, balançando com o vento, um fio de cabelo, longo, muito longo, verde, não verde de tinta, verde natural, como se crescesse assim, como alga. Mas era cabelo humano, estrutura, textura. Peguei, mostrei pros outros. Silêncio pesado. Seu Otávio, o mais velho, ficou pálido. É dela, da Yara. Ela pegou ele. Continuamos procurando. Mergulhadores, equipes de resgate de Manaus. Dias, semanas. Nenhum sinal do corpo. Como se o rio tivesse engolido. Completamente. Família começou a aceitar. Cerimônia simbólica. Luto. Tentativa de seguir em frente. Mas eu não aceitava. Não conseguia. Renato era meu primo. Quase irmão. 2 meses depois, agosto, período de seca. Rio baixou. Muito. Praias surgiram. Pedras apareceram. Áreas que ficam submersas na cheia. E foi aí que acharam. Pescador de outra comunidade. 10 quilômetros rio abaixo.
Achou algo preso nas pedras. Corpo. Preso. Entrelaçado em galhos e raízes submersas. Avisaram. Fomos até lá. Resgate. Equipe. Família. Era Renato. Reconhecemos pela roupa, pelos pertences, pela aliança que já usava. Mas o corpo estava estranho. 2 meses na água. Deveria estar decomposto, irreconhecível, mas não estava. Estava preservado, quase intacto, como se a água tivesse conservado. Mas tinha marcas por todo o corpo, arranhões, profundos, múltiplos, braços, peito, costas, como se tivesse sido agarrado, puxado, por algo com unhas afiadas. E o rosto tinha expressão, mesmo morto, mesmo tempo depois, expressão de êxtase. Não medo, não pavor, êxtase, como se tivesse morrido, feliz, seduzido, entregue. Legista veio, de Manaus. Examinou o corpo. No local, não tinha estrutura para levar. Causa da morte, afogamento, esperado. Mas havia algo mais, algo que ele comentou, perturbado. Tem marcas, tipo mordidas, mas não de peixe, não de jacaré. São humanas, dentes humanos, mas maiores, mais afiados e em lugares específicos. Pescoço, ombros, peito. Mordidas? Sim, como se algo tivesse mordido ele enquanto estava vivo ou morrendo. Mordidas sensuais, não agressivas, tipo beijo com mordida. Sabe? Família ficou horrorizada, mas os anciãos não se surpreenderam. É jeito dela. Yara seduz, beija, morde, arranha, enquanto puxa pro fundo. Homem morre feliz, entregue, sem lutar, porque tá hipnotizado, pelo canto, pela beleza, pela promessa. Promessa de quê? De prazer eterno, debaixo d'água, no reino dela. Mas é mentira. Quando ele morre, ela solta e procura outro. Enterramos Renato. Cerimônia triste, revolta, medo. E naquela noite, ouvi. Eu estava na minha casa, beira do rio, janela aberta, meia-noite, lua cheia, como na noite que Renato sumiu. Ouvi canto, feminino, melodioso, hipnotizante, vindo do rio, das águas escuras. Não eram palavras, era melodia, sem letra, mas carregada de promessa, sedução, chamado. Levantei, como sonâmbulo, andei até a janela e vi, na pedra, no meio do rio, iluminada pela lua, uma mulher, sentada, de costas, nua, cabelo longo, muito longo, caindo até a água, cabelo verde. Ela penteava, lentamente, com as mãos, e cantava. E eu sentia vontade de nadar até lá, de ver o rosto dela, de estar com ela. Meu corpo se movia, sozinho, porta, escada, beira do rio, água nos pés, fria, mas convidativa. Mais um passo, joelhos na água, e então, voz, gritando, quebrando o encanto. Davi, não, minha mãe. Janela dela, gritando, desesperada. Acordei, como se saísse de transe. Olhei pro rio, a mulher tinha virado a cabeça, levemente, olhando por cima do ombro. Não vi o rosto, só o perfil, e os olhos, grandes, brilhantes, verde luminoso, como olhos de gato, mas maiores. E então, ela deslizou, da pedra, pra água, sem splash, sem barulho. Sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Nunca mais fiquei sozinho à noite perto do rio. Nunca mais. Minha mãe me contou. Depois, chorando. Seu avô, ele viu ela também, há 50 anos. Quase entrou na água. Meu pai salvou ele, gritando, quebrando o encanto. E depois ele nunca mais foi o mesmo. Sonhava com ela, toda noite, por anos. Acordava suado, chamando, dizendo que ela o queria, que estava esperando. Até o dia que ele morreu. Infarto, no barco, sozinho, pescando. Você acha que... Acho que ele foi, eventualmente, que ela esperou, pacientemente. E quando teve chance, levou. Encontraram meu avô no barco, morto, infarto, mas com um sorriso no rosto, expressão de paz, de entrega, igual Renato, igual todos os outros.
que ela leva. E eu sei que ela me viu, me marcou, como marcou meu avô, e que está esperando. Nas águas escuras, cantando, penteando, esperando eu baixar a guarda, ficar sozinho, esquecer, para me chamar de novo, com aquele canto, aqueles olhos, aquela promessa de prazer, que termina em morte, mas morte feliz, entregue, seduzido, afogado. Muitos homens na comunidade relatam, veem ela, ouvem ela, sentem ela, principalmente lua cheia, principalmente sozinhos, principalmente à noite, e alguns desaparecem. Todo ano, 1 ou 2, sempre homens, sempre sozinhos, sempre no rio, sempre achados depois, com aquelas marcas, aquele sorriso, aquela entrega, e sempre com algo. Cabelo verde preso na roupa, nas unhas, marcas de mordida no corpo, sinais dela, da Yara, que não é sereia bonita, não é romance, é predadora, fome antiga, que seduz para matar, que mata com prazer, e os homens vão, voluntariamente, hipnotizados, encantados, sem luta, sem resistência, felizes de morrer, nos braços dela, porque o canto dela promete tudo e entrega por alguns minutos, antes do fim. E vale a pena? Os homens acham que sim, no momento, sob encanto, mas não volta para contar, só os corpos contam, com aquele sorriso, aquela expressão de quem viu, sentiu, teve algo tão intenso, tão perfeito, que valeu a vida. E ela continua lá, esperando, cantando, seduzindo. Próxima lua cheia, próximo homem sozinho, próxima vítima feliz, que vai pro fundo, sorrindo. Se você mora perto de rio, principalmente rios da Amazônia, e ouvir canto feminino à noite, vindo da água, não escute, tape os ouvidos, entre, feche portas, porque o canto da Yara não é só som, é promessa, é sedução, é armadilha. E uma vez que você escuta, realmente escuta, ela te marca e espera, pacientemente, sua vida inteira se necessário, até você estar sozinho, vulnerável, distraído, para cantar de novo, mais forte, mais perto. E dessa vez, você vai, feliz, sorrindo, entregue, profundo, pros braços dela, que abraçam, arranham, mordem, até você parar de respirar e se tornar mais um, com aquele sorriso, aquela expressão de quem morreu, feliz. Eu trabalho como madeireiro no Acre há 20 anos. Extração legal, manejo sustentável, sempre dentro da lei. Conheço a floresta, respeito a floresta, sei os perigos, mas tem um perigo que não está nos manuais, que não tem explicação científica. O mapinguari, criatura lendária, gigante, coberta de pelos, boca no abdômen, grito que paralisa, fedor insuportável. Dizem que é preguiça gigante pré-histórica, que sobreviveu, escondida nas profundezas da Amazônia. Durante anos ouvi histórias, relatos, sempre de segunda mão, sempre de um amigo que conheceu alguém que viu. Eu não acreditava, achava exagero, lenda para assustar, onça grande, urso, algo explicável. Até março de 2022, quando minha equipe encontrou o acampamento de madeireiros ilegais, abandonado, recente, equipamentos caros deixados para trás, como se tivessem saído correndo, com pressa, com terror, e as marcas, por todo o acampamento, árvores arrancadas, barracas destruídas, equipamentos amassados, e o cheiro, um cheiro que não sai da memória, podridão misturada com almíscar, animal morto misturado com algo, mais velho, mais errado, e as pegadas, enormes, humanoides, mas com garras, profundas na lama, cada uma do tamanho de prato. Seguimos as pegadas, contra bom senso, por curiosidade, por obrigação. Encontramos um dos madeireiros, a 300 metros do acampamento, subido numa árvore, agarrado, ainda vivo, mas diferente, cabelo completamente branco, olhos vazios,
sem conseguir falar. Apenas tremer. E quando tentamos tirá-lo da árvore, ele urinou. Adulto, 40 anos. Urinou de medo e repetia uma palavra. Só uma. Baixinho, como mantra. Mapinguari, Mapinguari, Mapinguari. Conto mistérios. Meu nome é Ronaldo. Tenho 45 anos. Sou madeireiro no Acre há 20 anos. Trabalho em empresa de manejo sustentável. Não sou destruidor, não sou criminoso. Trabalho legal, com licenças, com respeito. A floresta me deu vida, sustento, e eu respeito. Sempre respeitei. Mas tem coisas na floresta, coisas que o respeito não basta, que o cuidado não previne. Coisas antigas, territoriais, agressivas. Mapinguari sempre foi lenda pra mim. História, exagero de interior, até aquele março, até aquele acampamento, até aquele homem na árvore, e até o que aconteceu depois, quando voltamos, quando ele nos encontrou. E entendi por que os indígenas evitam certas áreas, por que falam baixo sobre ele, por que o chamam de o que não pode ser nomeado, o protetor que mata. Porque Mapinguari não é lenda, é real, é territorial, e é absolutamente aterrador. Trabalho em equipe, 6 homens. Extraímos madeira certificada, áreas demarcadas, aprovadas. Rotina. Entramos na mata, segunda-feira cedo. Ficamos até sexta. Acampamento móvel. Trabalhamos. Voltamos fim de semana. Conhecemos a região. Sabemos as áreas permitidas. Respeitamos limites. Mas madeireiros ilegais não respeitam. Entram em qualquer lugar. Reservas, terras indígenas, áreas proibidas. E sofrem as consequências. Fiscalização, multas, prisão. Mas às vezes, as consequências são outras. Março de 2022. Semana normal. Segunda-feira. Adentramos mata. Área nova. Recém-liberada. Próxima à fronteira com reserva indígena. Mais legal. Documentada. Segundo dia, terça, encontramos algo inesperado. Acampamento. Não era nosso, era de outros. Madeireiros, pelo equipamento, motosserras, caminhonete velha, mas abandonado. Recentemente, fogueira ainda morna. Comida pela metade, panela no fogo. Roupas nas barracas. Como se as pessoas tivessem saído correndo, no meio de algo, sem levar nada. Que estranho. Um dos meus homens disse. Ninguém deixa equipamento assim. Motosserra é cara. Olhamos ao redor, procurando explicação, e vimos as marcas. Barracas rasgadas, não cortadas, rasgadas, como garras, de cima para baixo. Tiras de lona penduradas. Árvores, várias, arrancadas, não cortadas, arrancadas. Raiz e tudo, como se algo tivesse puxado com força brutal. Equipamentos, amassados. Caminhonete com porta amassada, para dentro, como se algo tivesse socado. E o cheiro, um cheiro horrível, penetrante, por todo o acampamento. Podridão, animal morto, mas misturado com algo mais. Almíscar forte, suor antigo, como zoológico mal cuidado multiplicado por 100. A gente precisa avisar alguém, eu disse. Isso aqui tá errado. Peguei o rádio, chamei base, reportei. Coordenadas, situação. Vocês acham que foi ataque? Onça? Índios? Não sei, mas não foi normal. Tem marcas, muitas. E cheiro, horrível. Vocês estão em perigo? Olhei ao redor. Luz do dia, floresta normal. Silenciosa demais, percebi. Não sei, mas vamos sair, voltar para a área nossa. Ok, amanhã mandamos equipe com polícia para investigar. Íamos sair quando ouvimos grito, fraco, vindo de algum lugar próximo. Tem alguém aí? Um dos homens apontou. Vocês ouviram? Todos acenaram. Seguimos o som. Cuidado, facão na mão. 300 metros mata adentro, árvore grande. E nela, a uns 5 metros do chão. Homem. Agarrado, abraçando o tronco. Ei, você tá bem? Ele olhou para baixo. E o que vi no rosto dele, nunca vou esquecer. Terror puro, absoluto, animal. Cabelo completamente branco. Ele era jovem, 30 e poucos, mas cabelo branco.
Total. Como se tivesse envelhecido décadas em horas. A gente vai tirar você daí. Calma. Subimos. 2 de nós. Com cordas. Difícil. Ele estava agarrado com força. Não queria soltar. Amigo, a gente tá aqui pra ajudar. Precisa descer. Ele olhou pra mim, boca tremendo, e sussurrou. Ele tá aqui. Ainda tá aqui. Esperando. Embaixo. Quem tá aqui? Mapinguari. Conseguimos tirar ele da árvore. Com dificuldade. Ele tremia um tanto que mal conseguia se segurar. No chão, desabou. Urinando nas calças. Adulto. Urinando de medo. O que aconteceu? Onde está o resto da sua equipe? Ele não conseguia falar direito, só tremia. Olhava ao redor. Como um animal acuado. Demos água, comida. Tentamos acalmar. Lentamente, muito lentamente, ele começou a contar. A gente estava cortando. Área proibida. A gente sabia. Mas paga bem. Então fomos. 3 dias cortando. Tranquilo. Até ontem à noite. O que aconteceu? A gente estava jantando. Fogueira. Conversando. E ouvimos barulho na mata, vindo pra cá. Algo grande. Muito grande. Quebrando árvores. Pisando forte. Era o quê? A gente pensou. Onça. Mas barulho era grande demais. A nanta. Mas não tem anta tão grande. E o cheiro? Deus. O cheiro chegou antes. Horrível. A gente começou a tossir. E aí? E aí ele apareceu. Saiu da mata. E não era animal. Não era humano. Era Mapinguari. Igual às histórias. Gigante. 3 metros. Coberto de pelo marrom. Vermelho. Andando ereto. Como urso. Mas não era urso. Você viu o rosto? Ele começou a chorar. Tremendo. Não tinha rosto. Não onde deveria ter. Tinha boca. No peito. No abdômen. Grande. Aberta. Dentes. Muitos. E gritou. Deus do céu. O grito. Como era o grito? Não era som de animal. Era grito. Alto. Agudo. Grave ao mesmo tempo. Vibrava. Fazia doer dentro e paralisava. A gente não conseguia se mexer. Só olhar. Enquanto ele chegava perto. Ele atacou vocês. Atacou. Pegou o Zé. Levantou. Como boneco. E jogou. Contra a árvore. Eu ouvi o barulho. Ossos quebrando. O Zé não se mexeu mais. E os outros? Correram. Eu corri. Ouvi gritos. Atrás. Não olhei. Só corri. Até não aguentar. Até subir naquela árvore. E ficar. A noite toda. Ouvindo. Ele andando. Embaixo. Rondando. Cheirando. Sabendo que eu tava ali. Mas não subindo. Só esperando. Até eu cair. De cansaço. De fome. De medo. Levamos o homem de volta. Nosso acampamento. Demos assistência. Chamamos resgate. Helicóptero veio. Levou ele. Levou nossa equipe também. Mandaram sair. Área perigosa. Mas antes de sair, tive que ver. Tive que confirmar. Voltei. Com 2 homens. Armados. Ao acampamento abandonado. Luz do dia ainda. Mas mesmo assim, medo. O cheiro tinha piorado. Mais forte. Mais presente. E havia algo novo. Que não estava antes. Sangue. Muito sangue. Em várias árvores. No chão. Como se algo tivesse sido destruído. Espalhado. Seguimos rastro de sangue. Levava para dentro da mata. 100 metros. 200. Encontramos. Corpo. Ou o que sobrou. Um dos madeireiros. Destroçado. Não por animal normal. Membros arrancados. Tronco aberto. Como se algo tivesse comido. E ao redor. Pegadas. Enormes. Fundas. Formato humanoide. Mas com garras longas. Marcas profundas. E mais. Marcas de arrasto. Algo pesado sendo arrastado. Pelo chão. Por metros. A gente precisa sair. Agora. Um dos homens disse. Concordei. Íamos voltar quando ouvimos barulho. Galhos quebrando. Vindo de algum lugar. Próximo demais. E o cheiro intensificou. Impossível respirar direito. Corre, sussurrei. Corremos, os 3. Rápido. Sem olhar para trás. Mas ouvi. Atrás. Pesado. Rápido. Algo grande. Correndo também. Quebrando. Destruindo. E o grito. O maldito grito.
Não era som de animal. Era vibração. Grave. Aguda. Penetrante. Fazia o ouvido doer. Peito vibrar. Pernas fraquejar. Mas não paramos. Corremos até sair da mata. Até a área aberta. Até helicóptero. Entramos. Decolamos. Rápido. E quando olhei para baixo, vi, na borda da mata, parado, olhando. Grande. Massivo. Coberto de pelo. Ereto. 3 metros fácil. Braços longos. Mãos com garras. E no peito, abdômen. Onde deveria ser só corpo. Tinha abertura. Boca. Grande. Que abriu. E gritou. De novo. Mesmo de longe. Do helicóptero. Ouvi. Senti. Aquele grito que não esquece. Que paralisa. Que aterra. E ele ficou ali. Olhando. Até sumir. De vista. Mas não da memória. 2 corpos foram recuperados. Dos 5 madeireiros, 3 nunca acharam. O sobrevivente, o que tiramos da árvore, está internado até hoje. Não fala, não reage, só olha. Vazio. Cabelo permaneceu branco. Totalmente. Envelhecimento permanente, causado por terror extremo. A área foi interditada. Oficialmente por risco ambiental. Não oficialmente, por outro motivo. Porque equipes de resgate que foram relataram. Mesma coisa. Pegadas, cheiro, gritos distantes. E alguns viram, de longe, algo grande, observando, da mata. Indígenas da região não se surpreenderam quando souberam. Mapinguari, ele protege, sempre protegeu. Quem entra sem respeito, quem destrói sem necessidade. Ele caça, ele mata, é função dele, sempre foi. Mas ele é real? Realmente existe? Ancião me olhou. Sério. Sem dúvida. Existe. Desde sempre. Antes dos brancos. Antes de nós. Ele é antigo. Protetor. Vingador. E não vai embora. Está lá. E vai estar. Sempre. Nunca mais trabalhei perto daquela área. Ninguém trabalha. Empresa evita. Todos evitam. Mas tem gente que não respeita. Madeireiros ilegais. Garimpeiros. Invasores. E todo ano alguém desaparece, naquela região, e regiões próximas, corpos achados, destroçados, ou nunca achados, simplesmente sumidos, e sempre, sempre, as mesmas marcas, pegadas enormes, cheiro horrível, árvores destruídas, sinais dele, do Mapinguari, que não é lenda, não é extinção, é protetor, violento, territorial, real. E enquanto houver floresta, enquanto houver Amazônia, ele vai estar lá, esperando, protegendo, matando, quem ousa invadir, destruir, desrespeitar, porque ele não é animal, não é humano, não é fantasma, é guardião, antigo, implacável, e não negocia, não perdoa, não esquece. E o grito, aquele grito, ouço até hoje, em pesadelos, em silêncios, em memórias, vibrando, paralisando, lembrando que tem coisas na floresta que não devem ser desafiadas, que protegem, com violência, com morte, com terror, e que vão continuar protegendo enquanto houver árvore, enquanto houver mata, enquanto houver Amazônia. Mapinguari está lá, esperando, observando, protegendo e destruindo. Quem ousa, sem respeito, sem permissão, sem medo. Se você entrar na Amazônia, em áreas protegidas, em reservas, em locais intocados, e sentir cheiro, cheiro de podridão e almíscar, forte, insuportável, saia. Imediatamente. Não procure origem, não investigue, porque Mapinguari não avisa 2 vezes. O cheiro é o aviso, único, final. Se você fica, se você continua, ele vem. E não há corrida, não há esconderijo, não há defesa. Só há o grito, as garras, a boca. E depois, nada. Só pegadas e terror, deixados para trás, para a próxima vítima, que não acredita, até tarde demais. As lendas da Amazônia não são invenção, são avisos, codificados, em histórias, em mitos, em tradições, passados. Geração após geração, por um motivo. Porque a floresta tem donos, protetores, guardiões, boto, curupira, iara,
Mapinguari e outros, tantos outros, que vivem, que protegem, que matam, e enquanto houver desrespeito, invasão, destruição, eles vão continuar, caçando, seduzindo, afogando, destroçando, mantendo equilíbrio, do único jeito que sabem, com terror, com morte, com lenda que vira realidade. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.